Então, vamos para a nossa próxima palestra. Eu gostaria de convidar a professora Aline Alves de Santana. Bom dia. Oi, Sami. Bom dia. Bom dia. Pessoal, não sei se eu vou estar sendo indelicada de falar isso, mas está aqui a nossa mamãe do ano, né? Parabéns, viu? Fiquei muito feliz com a notícia. Como está nas redes sociais, acho que não tem problema a gente falar aqui também. Sim, tranquilo, Sami. Obrigada. Imagina, a professora Aline, ela possui graduação em nutrição, ela possui o doutorado em nutrição experimental, mestrado em nutrição, especialização em obesidade, ela é aprimoranda em nutrição e cardiologia, atualmente ela é professora da graduação em nutrição na Uninove, né, desde 2014. Peraí, tem mais coisas aqui. E as áreas de interesse é obesidade, alimento funcional, compostos bioativos e também inflamação. Professora, você terá 30 minutos de apresentação. Nos últimos 10 minutos finais, eu vou entrar aqui para poder te falar a respeito, tanto nos últimos 10 como nos últimos 5. Tá, tudo bem? Tá ótimo, aqui embaixo tem um botãozinho, é só você compartilhar a aula e uma ótima aula. Obrigada. Acho que está no modo certinho, né, Sami, de apresentação? Sim, está assim, está perfeito. Agora é só tudo com você agora. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor Ronaldo pelo convite. É um prazer imenso poder falar desse assunto que eu estudei ao longo do doutorado e, ao mesmo tempo, encontrar alguns colegas aqui da nutrição e de outras áreas e aprender bastante com vocês. Então, o título da minha palestra são os benefícios dos compostos bioativos da laranja na obesidade. E eu vou começar, então, demonstrando a relação que existe entre a obesidade, o processo inflamatório e a microbiota intestinal, para a gente conseguir avançar as discussões ao longo da aula, mostrando alguns trabalhos que foram realizados, né, tentando analisar o efeito da laranja nesse contexto. Então, é importante ressaltar que a obesidade ela é uma doença crônica, de difícil controle, e que existem diversos fatores que estão relacionados à sua etiologia. Dentro deles, né, dentre eles, nós podemos citar o padrão alimentar, especialmente uma dieta rica em gordura, rica em açúcares, com baixo consumo de frutas, legumes e verduras. Normalmente nós encontramos esse cenário em pacientes com excesso de peso, né? E esse padrão alimentar, ele acaba contribuindo não apenas para o surgimento da própria obesidade, mas para a manutenção desse quadro ao longo do tempo também. E olhando um pouquinho mais, então, para a relação dessa obesidade com a inflamação e também com mudanças na microbiota intestinal, nós sabemos que existem diversos estímulos que vão levar ao processo inflamatório. E aqui nós podemos visualizar na imagem um aumento de citocinas inflamatórias, que é um sinal, né, ou que acaba caracterizando a inflamação subclínica que nós encontramos nesses pacientes. Essa inflamação, ela é capaz de alterar a microbiota intestinal, então a composição de micro-organismos no intestino, e ainda, né, aumentar o processo inflamatório que já havia sido iniciado muitas vezes devido ao estilo de vida. Então, quando nós pensamos nesse cenário, processo inflamatório, alterações na composição da microbiota intestinal, a longo prazo, isso pode levar ao surgimento de algumas doenças e complicações também, especialmente quando nós pensamos na resistência à insulina e no surgimento do diabetes do tipo 2. Tem muitos trabalhos que já demonstram essa relação entre processo inflamatório, alterações na microbiota intestinal e resistência à insulina. E nesse sentido, muitos estudos têm sido propostos com o objetivo de investigar estratégias que podem ser utilizadas no tratamento da obesidade
E é importante mencionar que, pensando na própria prevenção da obesidade, mesmo no seu tratamento, o consumo de alimentos in natura faz parte dessa recomendação. E por esse motivo, muitos estudos têm se debruçado sobre os efeitos de determinados alimentos no processo inflamatório e também na microbiota, incluindo a laranja. Então, por que a laranja ela é tão estudada, tanto em indivíduos saudáveis, quanto naqueles que são portadores de doenças crônicas? Uma das justificativas é que nós temos um consumo desse alimento mundialmente, e já sabemos que a laranja apresenta diversas propriedades benéficas à saúde. Essas propriedades, elas têm sido relacionadas à composição de nutrientes que nós encontramos na laranja, como, por exemplo, a presença de vitamina C, de vitamina E e de alguns minerais, como selênio, zinco, cobre, o ferro e o manganês, mas não só por isso, os últimos estudos têm demonstrado que a laranja é um alimento importante e fonte de compostos bioativos, que terão efeitos, bastante específicos em determinadas vias metabólicas. É só importante ressaltar, porque nós vamos discutir isso ao longo da apresentação, muitas vezes os resultados eles são diversos, diferentes, porque a quantidade de compostos bioativos que nós encontramos na laranja pode sofrer variação de acordo com as características da própria fruta, Então, a depender da maturação da fruta, de quais foram as condições climáticas, tanto para o plantio quanto para a colheita, as condições após a colheita e também como será o processamento dessa laranja, são fatores que interferem na quantidade de compostos bioativos que nós encontraremos nesse alimento. E no Brasil, nós temos algumas variedades que são mais cultivadas, como a Bahia, a laranja seleta, a laranja sanguínea, e eu destaquei aqui a laranja pera, porque pensando nos sucos que são comercializados, a grande maioria utiliza como fonte a laranja pera. E no meu doutorado, especificamente, eu trabalhei com esse tipo de laranja e uma outra laranja que eu vou mencionar um pouco mais à frente. Então, a laranja pera acaba sendo bastante investigada porque é muito consumida no Brasil. E quais são, então, os compostos bioativos mais estudados e os efeitos que vêm sendo investigados em relação a eles? Nas frutas cítricas, o principal composto bioativo, um conjunto de compostos bioativos, são as flavononas. Destas, a hesperidina e a naringenina. Mas eu destaco aqui a hesperidina porque ela está em maior concentração na laranja, Olhando para o conteúdo de flavanona, normalmente nós encontramos aproximadamente 90% das flavononas como hesperidina. E esses compostos bioativos da laranja são encontrados tanto na polpa quanto no albedo, que é essa parte em branca da laranja. Então, tanto na polpa quanto no albedo, veremos a presença desses compostos bioativos. E diversos trabalhos têm demonstrado, então, o efeito desses compostos em algumas vias, como, por exemplo, na via inflamatória, demonstrando um efeito desses compostos e da laranja com efeitos anti-inflamatórios, efeitos antioxidantes, melhora do perfil lipídico, redução da pressão arterial e efeitos na microbiota intestinal. Então, são efeitos interessantes, pensando que o paciente com obesidade, ele tem maior risco de alterações nessas vias, e isso predispõe
há maior risco de surgimento de algumas comorbidades também. Eu não vou conseguir trazer dados relacionados a todos esses efeitos, e é por isso que eu vou destacar nos próximos slides alguns estudos que fizeram essa investigação. Uma pergunta que muitos fazem é: por que os estudos eles focam tanto no suco de laranja e não na laranja, né, especificamente? Vocês verão aqui que todos os estudos que eu trouxe, com exceção de um, eles utilizaram o suco da laranja. Existem algumas explicações para isso. Primeiro, pensando na própria praticidade. Muitos indivíduos consomem o suco porque isso é mais fácil dentro da sua rotina. Então, essa é uma vantagem quando nós comparamos o suco à laranja. Um outro aspecto que vale muito a pena a gente pensar é que os métodos que são utilizados pela indústria, eles conseguem extrair uma quantidade maior de compostos bioativos. Então, isso não seria feito do mesmo modo se a extração for em casa, se a extração for manual. É por essa razão que nós encontramos uma maior concentração desses compostos nos sucos de laranja, né, integral do que comparado ao suco fresco. Tá? Tem a ver com o método industrial aplicado que consegue extrair maior quantidade de polifenóis. E o terceiro aspecto que eu trouxe aqui para vocês é que, de acordo com a pesquisa da POF de 2008 e 2009, a laranja e o seu suco são a segunda e a terceira fonte de polifenóis na nossa dieta. Então, é por esse motivo que muitos grupos aqui no Brasil também acabam estudando muito mais o suco de laranja do que a própria laranja. E eu dividi a apresentação, então, em dois momentos. Primeiro, 2 trabalhos que mostram efeitos agudos da ingestão do suco de laranja em parâmetros metabólicos, porque costuma ser uma discussão, né? Será que eu devo colocar ou não devo colocar laranja, suco de laranja, na dieta do indivíduo que tem obesidade? Então, aqui está alguns trabalhos mostrando que isso pode ser feito com tranquilidade. Esse primeiro estudo, que é um estudo clínico randomizado e controlado, avaliando o efeito agudo, eles submeteram os voluntários a 4 tratamentos, com a ingestão de 240 ml de suco. O suco Tropicana, pela PepsiCo, um suco de laranja com bagaço, que continha 5,5 gramas de fibras totais, tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis, o suco de laranja integral e uma bebida controle. Nesse estudo, a amostra foi composta por homens de 30 a 65 anos que apresentavam mais de um fator de risco cardiometabólico. E eles ingeriram, então, o suco de laranja após a seguinte refeição: 2 croissants de manteiga, que continham 51 gramas de lipídios, 14 gramas de proteína, 64 gramas de carboidrato, com um total de 755 calorias. Aqui eu destaco a composição desses sucos. Então, se nós compararmos o suco de laranja ao suco de laranja enriquecido, né, o adicionado de bagaço, e o suco integral, nós conseguimos notar que tanto o suco com bagaço quanto o suco de laranja integral, eles apresentam maiores concentrações dos compostos bioativos que eu havia mencionado. E olhando, então, para a composição das fibras, esse suco, tanto com bagaço quanto o suco integral, também tinham maior quantidade de fibras. E os pesquisadores, então, avaliaram a concentração máxima de glicose e também a concentração máxima de resposta à insulina após a ingestão dessa refeição com suco de laranja. E o que eles encontraram foi que o suco adicionado de bagaço teve uma resposta menor na glicose,
por volta de 18% a 20%, quando comparado tanto ao suco de laranja, né, tradicional, quanto ao suco de laranja integral. E a resposta à insulina também foi menor naqueles que ingeriram o suco de laranja com bagaço, comparado aos que ingeriram o suco de laranja tradicional também. Então, aqui a gente consegue notar que é uma resposta, né, muitas vezes discutida, mas que a gente espera que o efeito seja justamente o oposto para justificar a não utilização do alimento, muitas vezes nesses pacientes, tá? Então, não houve o aumento da glicose, não houve o aumento da insulina, com a ingestão especialmente da laranja com bagaço. Um outro estudo também que avaliou o efeito agudo, eles testaram tanto em estudantes eutróficas quanto naquelas com sobrepeso e obesidade, a ingestão de 2 laranjas, do suco de laranja integral e do néctar do suco de laranja. E fizeram uma avaliação da mesma forma, tanto da glicose quanto da insulina. Aqui vocês conseguem ver a composição dos açúcares nos diferentes tipos de suco, e eu vou mostrar aqui para vocês o resultado, né? Pensando, então, na glicose, não foi um resultado significativo, mas eles não conseguiram notar grandes mudanças com essas 3 intervenções. E falando um pouco mais a respeito, então, da insulina e do índice Roma, né, que é um índice utilizado para avaliação de resistência à insulina, eles perceberam que os 3 tratamentos, né, com a laranja, com suco de laranja e com o néctar, apresentaram uma redução tanto na insulina quanto no índice Roma. Na verdade, os autores, eles até esperavam isso em relação à laranja e o suco da laranja, mas a resposta encontrada no néctar, de fato, não era esperado pelos pesquisadores, como eles ressaltam no artigo, e a gente precisa lembrar, né, que os sucos com menor concentração da fruta, nós temos uma quantidade elevada de açúcares. Na verdade, o que a gente vê nos estudos de longo prazo é um efeito contrário a esse que eles encontraram, né? Mas tem que lembrar que esse efeito aqui foi agudo, né? A longo prazo, pode haver, de fato, uma mudança na insulina e também no índice Roma. E agora, para a gente discutir, eu também vou aproveitar para mostrar alguns dados da minha tese de doutorado. Eu vou mostrar os estudos que fizeram uma avaliação por um tempo maior. Também avaliaram parâmetros metabólicos. Eu incluí aqui estudos que avaliaram parâmetros inflamatórios e da pressão arterial, né? E que justificaria, então, a ingestão de laranja ou suco de laranja nesses pacientes. Esse primeiro estudo, ele teve 12 semanas de intervenção, com indivíduos com sobrepeso ou obesidade, ou que tinham uma circunferência da cintura aumentada, né, indicando risco para doença cardiovascular, tanto em homens quanto em mulheres. Os voluntários ingeriram 2 doses de 250 ml de um suco de laranja que tinha a concentração normal de polifenóis e um outro que foi enriquecido. Aqui abaixo vocês conseguem notar a quantidade de compostos bioativos de ambos os sucos. Então, é possível visualizar que aquele que tinha maior concentração de polifenóis, nós encontramos maior quantidade de hesperidina, de narirrutina e de dimina, né, que são compostos bioativos da laranja. E, embora outros resultados tenham sido encontrados aqui nesse trabalho, eu resolvi destacar o efeito sobre a pressão arterial, que já vem sendo descrito há algum tempo na literatura, após a ingestão de suco de laranja, e esse efeito, ele foi mais pronunciado
no suco de laranja que apresentava quantidades normais, né, de polifenóis. Então, houve uma redução da pressão sistólica e uma redução também da pressão diastólica. A principal explicação para esse efeito, né, vendo os estudos que avaliaram o mecanismo, é uma vasodilatação provocada pelo óxido nítrico. E alguns trabalhos também encontraram uma redução da disfunção endotelial através, né, ou após a ingestão desse suco de laranja, o que justificaria esse efeito na pressão. E eu resolvi destacar aqui, então, também a glicose, que teve um aumento após a ingestão de ambos os sucos, com 12 semanas de intervenção, e a insulina reduziu apenas no suco de laranja, que apresentava quantidades normais de polifenóis. Então, resultado interessante e com tempo de intervenção um pouco maior, né, que é útil também para ver por quanto tempo talvez a gente encontre determinados efeitos. E aqui mostrando também o efeito dessa ingestão sobre o índice Roma. Tá? Então, não houve, na verdade, uma redução em ambas as intervenções. Esse estudo, pessoal, acho que é um estudo interessante no sentido de que, quando nós propomos uma intervenção com laranja ou com suco de laranja, na maioria das vezes o nosso alvo não é a perda de peso, né? Porque para que haja perda de peso é necessário uma restrição calórica, né? Mudança no estilo de vida, mudança de comportamento. E isso acontece por um período prolongado. E esse estudo... Oi. 10 minutos. Obrigada, Sami. E foi interessante porque ele testou uma dieta restrita em calorias com suco de laranja em indivíduos com obesidade e utilizando aqui 500 ml do suco de laranja. Tá? O resultado foi bastante interessante quando nós combinamos, então, esse suco de laranja a uma dieta restrita em calorias. Notem que houve redução do peso de 7 quilos, o IMC de 33 para 31, circunferência abdominal reduziu 8 centímetros, circunferência do quadril 5 centímetros. E o grupo controle, que não recebeu suco de laranja, mas estava com a dieta restrita em calorias, também teve efeito sobre esses parâmetros avaliados. E aqui, então, a comparação em outros parâmetros, né, parâmetros metabólicos. Uma redução de 8% na glicemia, 27% na insulina, 34% no índice Roma, uma mudança importante no perfil lipídico, redução da proteína C reativa, que é um parâmetro inflamatório, redução ainda de enzimas hepáticas e redução de peroxidação lipídica. Então, a gente consegue perceber aqui que os resultados, eles foram muito mais evidentes porque a laranja foi combinada com uma dieta hipocalórica. Esse outro estudo eu resolvi trazer para vocês, para a gente conseguir notar o efeito disso sobre parâmetros inflamatórios. O estudo durou 8 semanas e a ingestão foi mais elevada de suco de laranja. 750 ml do suco de laranja integral, sem adição de açúcar, dividido em 2 doses, e foi testado tanto em indivíduos eutróficos quanto em indivíduos com sobrepeso. E os resultados principais foram relacionados ao perfil lipídico. Nós notamos aqui uma redução tanto em indivíduos eutróficos quanto naqueles com sobrepeso após a ingestão do suco de laranja, tanto no colesterol total quanto no LDL, né? Que é um efeito interessante pensando que muitos pacientes apresentam esses parâmetros alterados.
e ainda mudança de parâmetros inflamatórios, né? Uma redução da proteína C reativa com as duas intervenções e um aumento da interleucina 2, o que os autores consideraram como um efeito na modulação da inflamação. Então, também um resultado interessante, tendo em vista que na obesidade nós encontramos um processo inflamatório subjacente. E para explicar especialmente os efeitos relacionados ao perfil lipídico, existem alguns mecanismos que já foram investigados, que demonstram, né, uma mudança, na verdade, um efeito desses compostos do suco de laranja sobre a oxidação de gordura, né, o que justificaria mudanças no perfil lipídico, uma redução da síntese de ácidos graxos, e pensando, então, na redução de triglicérides, que também já foi demonstrado em alguns estudos, essa revisão aqui, ela também fez um apanhado de trabalhos mostrando um efeito sobre a lipase, né, que justificaria uma redução desses triglicérides na circulação. Então, isso já vem sendo estudado há algum tempo e alguns mecanismos são propostos. Professora, Oi. 5 minutos. Ah, tá joia. Estou finalizando. Obrigada, Sami. E aqui, gente, então, para conseguir finalizar a minha apresentação, eu trouxe os dados do meu trabalho de doutorado, onde eu trabalhei com pacientes entre 40 e 60 anos, que tinham obesidade e apresentavam resistência à insulina. Eles foram submetidos a 2 tratamentos, suco de laranja pera por 15 dias e suco de laranja moro, que é uma laranja bastante consumida na Itália e na Espanha, mas que vem sendo produzida aqui no Brasil também. Então, eles receberam cada um desses sucos por 15 dias e nós avaliamos diversos parâmetros. Só queria destacar aqui que a concentração desses compostos foi diferente quando nós avaliamos o sobrenadante do suco e o bagaço, reforçando aquela ideia que eu trouxe no início, né? O bagaço, ele apresenta maior concentração desses compostos bioativos. E nós notamos isso em ambos os sucos. E o efeito encontrado, comparando, então, o suco de laranja-pera a essa laranja sanguínea que vocês estão visualizando no slide, é que a laranja sanguínea, ela contém antocianinas, além das flavanonas. E, então, vimos um efeito reduzindo marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, TNF-alfa e L1-beta. Essa mesma análise foi feita no sobrenadante de monócitos estimulados por LPS, e também vimos uma redução tanto do TNF-alfa quanto da interleucina 6, de maneira mais expressiva naqueles que receberam suco de laranja moro. E alguns mecanismos que vêm sendo discutidos, então, que justificam esse efeito. Supressão de citocinas inflamatórias, especialmente pela inibição da via do NF-κB, um aumento de NRF2, que é um potente estimulador de enzimas antioxidantes, inibição de vias desinflamatórias dependente da janusquinase, inibição da produção de espécies reativas de oxigênio, e ainda o controle da permeabilidade intestinal e da microbiota. Gente, só para finalizar, então, por que nós resolvemos estudar o efeito desses compostos na microbiota? Porque uma parte desses compostos é dependente da degradação pela microbiota. Então, quando nós ingerimos suco de laranja, uma parte desses compostos chegará até o cólon. E por isso que apresenta um efeito, né, sobre a composição dessa microbiota. Então, aqui tem uma revisão, caso vocês queiram consultar depois, que demonstra o efeito, especialmente das antocianinas, mas o mesmo resultado nós encontramos em relação às flavanonas. Potencializando
a integridade, impedindo o aumento da permeabilidade intestinal, diminuição do processo inflamatório e uma mudança da microbiota intestinal. E aqui, então, né, só para destacar que nós encontramos um marcador de permeabilidade intestinal com mudança após o suco de laranja-pera. Então, diferente dos efeitos que eu encontrei na inflamação, que foram mais relacionados ao suco de laranja-moro, sobre o intestino, os efeitos foram mais pronunciados no suco de laranja-pera. E para finalizar, então, essa última tabela, só demonstrando o efeito do suco de laranja sobre a razão Firmicutes e Bacteroidetes, que é uma das formas que nós avaliamos se esse paciente ele tem alterações da microbiota intestinal e o efeito desse tratamento no nível filo. Aí esse resultado foi encontrado após o tratamento. Muito obrigada e eu fico à disposição para qualquer tipo de dúvida. Desculpa se eu atrasei, Sami. Imagina. Tem atrasos que são bem-vindos, né? Eu acho que quando a gente está falando de conhecimento, de compartilhar, tem atrasos que não tem problema. Bom, nós temos algumas perguntas, eu vou lendo e aí você vai respondendo para a gente. Aí vamos ampliar essa discussão. Tem diferença entre consumir laranja ou suco? Tem diferença se nós olharmos exclusivamente para os compostos bioativos. Eles estão mais disponíveis no suco de laranja, né? Isso justifica porque que os estudos focam tanto no suco e não na laranja, mas obviamente que consumir laranja é benéfico. Talvez não tenha na mesma quantidade, mas é bastante interessante. Tá. Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui Aline, você pode comentar um pouco se as mudanças no perfil inflamatório ela pode ser dividido em mudanças na microbiota? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se mudanças no perfil inflamatório talvez influenciem em mudanças na microbiota, acho que é isso, né? Sim, existe uma relação muito próxima entre as células do sistema imunológico e a microbiota intestinal, né? Então, se eu tenho uma mudança da microbiota, isso interfere no status inflamatório e o contrário também acontece. E até um dado interessante que eu não trouxe, mas acho que cabe discussão, no meu trabalho de doutorado, o que nós vimos é que a resposta à intervenção, ela é dependente do grau de obesidade. Então, como eu tinha voluntários com obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, eles não responderam de modo igual, nem à inflamação e nem à microbiota intestinal, né? Demonstrando que possivelmente esse perfil metabólico, inflamatório da microbiota é um fator determinante para a resposta à intervenção também. Sim. Vamos ver aqui a próxima, Aline. Deixa só o pessoal liberar. Olha só, a vitamina C interferindo no metabolismo do Acho que é MAP. Isso. Faz tempo que eu não vejo isso. Reduz a hipertrofia ao longo prazo. Isso não é prejudicial para o tratamento da obesidade? Vitamina C interferindo no metabolismo da MAP reduz a hipertrofia ao longo prazo. Isso não é prejudicial para o tratamento da obesidade? De modo geral, quando nós falamos de vitaminas antioxidantes, existe de fato essa discussão na literatura o quanto essa ingestão ela seria prejudicial à hipertrofia. Mas nós temos que pensar que na obesidade não é só essa questão que deve ser levada em consideração. Óbvio que é muito importante ter hipertrofia, né? A prática de atividade física ela deve ser incentivada. Mas o processo inflamatório que está presente na obesidade, ele é um grande gatilho para o surgimento de comorbidades. Sim. Então, se a gente consegue minimizar isso, ainda que seja temporariamente, até que ele tenha uma mudança mais significativa do seu estado metabólico, isso acaba sendo benéfico. Não foi algo que eu estudei, a vitamina C, a gente focou muito mais em compostos bioativos, estou dando a opinião daquilo que eu já vi na literatura, tá? Muito bom.
Acho que a gente tem aí mais uma pergunta da Mari. A Mari diz assim: existe algum malefício conhecido no consumo de laranja transgênica? Nenhum dado científico que demonstra malefícios. Essa laranja que eu utilizei, inclusive, a laranja Moro, ela é uma laranja modificada, né? Ela apresenta uma quantidade elevada de antocianinas, que não é o esperado para uma laranja. Né? Mas foi feita essa modificação genética pensando que a ingestão de antocianinas é muito interessante para determinadas populações. Então, não tem nenhum estudo que já tenha demonstrado malefícios. Né? E já existem muitos estudos utilizando essa laranja em diferentes países. Sim. Isso é muito bom até para a confiabilidade de onde a gente vai adquirir esse produto, né? A Beatriz diz assim: a laranja seria considerada um alimento probiótico? Na verdade, ela poderia ser considerada um alimento funcional. Eu acho que estaria dentro de uma definição. Ela corrigiu prebiótico. Tá bom. Não, eu acho que a laranja ela seria melhor, talvez, classificada como um alimento funcional, né, que tem funções em vias específicas no organismo. O que se fala atualmente é que a presença desses compostos bioativos estimula o crescimento de determinados micro-organismos, assim como inibe. Né? Então, poderia ter esse efeito que você está mencionando, Beatriz, mas nós estamos falando de compostos específicos, né, que estão presentes na laranja, como a esperidina, a naringenina. Muito bem. Para finalizar, a Camila diz o seguinte: aproveitando a pergunta sobre a microbiota intestinal, li alguns trabalhos sobre os efeitos do suco de laranja sobre a endotoxemia metabólica, e aí ela pergunta se você chegou a verificar isso em sua tese. Sim, obrigada pela pergunta, Ká. Bom, nós fizemos a avaliação do LPS na circulação, né, que é uma maneira de ver se houve translocação desse ambiente intestinal para a circulação. Os resultados não foram significativos, mas nós percebemos, sim, que o suco de laranja, os voluntários apresentavam um LPS menor, né? Mas foi a forma que nós encontramos de avaliar essa endotoxemia, né? E não por outros parâmetros mais específicos. Então, avaliamos apenas o LPS e a zonulina. Muito bem. Eu gostaria de agradecer, Aline, é um prazer enorme encontrar você aqui, né? Eu acho que, ultimamente, ainda bem que tem a rede social, é onde a gente consegue encontrar os nossos colegas aí. Fico muito feliz, eu acho que a sua palestra foi muito enriquecedora. No chat nós temos várias outras perguntas, o pessoal falando muito bem, né, em relação ao que você trouxe aí para a gente. E eu acho que, assim, eu tenho certeza que essas outras perguntas, elas podem ser respondidas em outro momento, né? A Aline, como eu falei lá no início, ela é professora, ela está aí nas redes sociais, ela traz muitas discussões, faz live, e aí vocês podem segui-la também para vocês poderem conseguir discutir um pouco mais sobre o que ela e o grupo dela vem fazendo. Sem dúvida, queria agradecer a todos, mais uma vez ao Ronaldo, estou muito feliz de estar aqui, Sami, de ter te visto, né? Porque pela rede a gente não vê muita coisa, mas ao vivo assim foi um prazer imenso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, um ótimo dia. Obrigada, igualmente. Pessoal, vamos finalizando aí a nossa parte da manhã, né? Para mim foi incrível, eu tenho certeza que para vocês também.